Doutor Sérgio, então o que esses remédios ansiolíticos e depressivos causam na vida das pessoas? Isso virou uma epidemia, né? No Brasil, no mundo, né? No Brasil que eu tenho contato. Os antidepressivos, né? Que surgiu ali, o primeiro foi em 1986, por aí, né? O Prozac surge no Brasil, a pílula da alegria. Foi o primeiro que abriu a porteira dos antidepressivos inibidores de recaptação de serotonina. E esses medicamentos, eles têm uma meia-vida muito longa, em torno de 10 dias, né, que demora para fazer o efeito. E o que eu sempre falo, às vezes as pessoas tomam esses medicamentos como uma adaptação ao meio, ao mundo, né? E nem todo dia seu é ruim. Muitas vezes a pessoa começa a tomar um antidepressivo porque teve uma síndrome do pânico. Aquilo foi pontual na vida dela, mas aí agora ela vai tomar uma medicação de uso crônico com ação contínua. Então, eu falo com as pessoas que o tempo todo ela vai estar, esses medicamentos bloqueiam ela do contato com o mundo. E aí o tempo todo ela vai estar afastada do mundo. O que esses medicamentos fazem, esses antidepressivos? Eles inibem a capacidade de plasticidade cerebral. A capacidade de plasticidade cerebral é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar aos intempéries do dia a dia. Então, à medida que a gente vai evoluindo, os problemas vão deixando de ser problema. Então, quando você vê uma criança brigar com a outra por um brinquedo, a gente morre de rir e ainda fala, olha o problemão dela, né? Porque aquilo para ela está se adaptando ao mundo. À medida que a gente vai evoluindo, a primeira apresentação que você faz na escola, né, dá taquicardia, você sua frio, você entra em pânico. E esses microepisódios de pânico, entre aspas, eles são necessários para o crescimento cerebral, né? A primeira vez que você sai com a namorado, você tem taquicardia, você não sabe o que vai acontecer. À medida que você sai a primeira vez, a segunda vez, os encontros amorosos passam a ser uma coisa normal. A primeira vez que você vai no emprego, o primeiro dia de aula, e isso tudo faz parte do processo de capacidade de plasticidade cerebral. Quando você toma essas medicações, você bloqueia a capacidade de plasticidade cerebral, e aí você não consegue mais se adaptar ao que acontece no dia a dia, no mundo. E por que você está tomando um antidepressivo? Porque você não está adaptado ao mundo. E por que você não está adaptado ao mundo? Porque seu cérebro perdeu a capacidade de adaptação. Ou o mundo está acima da capacidade sua de se adaptar. Naquele momento da sua vida, apareceu um problema que você não conseguiu gerenciar aquilo de maneira correta. E aí você entrou em pânico. Aí, a partir do momento que você toma essas medicações, você fica numa zona de conforto muito grande. Então, por isso que ele fica de uso crônico, porque a pessoa se sente confortável naquele lugarzinho que ela fica e ela não consegue mais sair fora dessa medicação, porque ela fica nesse mundo aí paralelo, né, sem emoções. É um mundo que nada te atinge. Então, para tirar essas medicações, você tira de maneira gradual e mantém uma arma no bolso da pessoa, que eu falo que é um medicamento que é um ansiolítico, que não é um antidepressivo, que tem uma ação imediata e que tem uma meia-vida curta, de 12 horas. Então, por exemplo, hoje o seu dia está insuportável e hoje você precisa de algo para se adaptar. Então, você lança a mão daquela medicação, toma, começa a fazer o efeito ali em 10, 20 minutos, você passa um dia tranquilo, mas à noite vai ser uma noite agradável. À noite você não precisa estar sob efeito de medicamento. E aí você não está sob efeito de medicamento. Até porque aquela crise passou, né? Aquela crise passou, aquele momento passou. Então, para quem não tem uma depressão endógena, uma depressão grave, para que ficar usando uma medicação antidepressiva? Porque essas medicações, gente, não tem almoço de graça. Obviamente que se você vai tomar uma medicação que vai te dar uma zona de conforto, ela vai tirar outros prazeres da sua vida. Então, ela vai tirar de você os prazeres sexuais. Por isso que às vezes a gente usa, por exemplo, para algum tratamento de obesidade, é usado o antidepressivo, porque ela tira o prazer de comer. Então a pessoa se sente, a gente chama de sacietógeno, né? Na verdade, ela tira o prazer de comer.
Então, o problema é que não tem almoço de graça. Os antidepressivos vão diminuir a capacidade sua de plasticidade cerebral, os antidepressivos vão alterar a sua capacidade, a seu prazer com o sexo. De relacionamento, né? Prazer com os relacionamentos, e o antidepressivo vai alterar principalmente o seu metabolismo. Muitos desses medicamentos têm uma ação de inibir a transformação de T4 em T3. O T3 é o hormônio do ânimo. E aí a pessoa está tomando um antidepressivo porque ela está desanimada. Só que ele impede a transformação de T4 em T3, que é o hormônio do ânimo. A pessoa fica mais desanimada. Só que ela fica um desanimado confortável. Por isso que eles submetem-se ao uso desses antidepressivos. Quanto menos droga a gente tomar, melhor. Então tenta tirar isso da vida.